No Egito Antigo, até os gestos mais simples tinham significados profundos. E comer com as mãos era muito mais do que uma forma prática de se alimentar. Era um espelho da sociedade, das crenças e das relações humanas. Hoje vamos entrar nas casas, nas mesas baixas, nos banquetes e até nos rituais que envolviam esse costume. Entendendo como um hábito cotidiano podia expressar respeito, pureza, poder, intimidade e até espiritualidade. Vamos explorar desde o preparo dos alimentos até o modo como cada pessoa se posicionava para comer, passando por detalhes que raramente são contados. Se você gosta desse tipo de conteúdo histórico, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque agora vamos começar a história. As primeiras luzes da manhã atravessavam as janelas altas das casas egípcias, projetando faixas douradas sobre os pisos de barro batido. Nesse ambiente simples, mas cuidadosamente organizado, começavam os rituais cotidianos ligados à alimentação. Em vez disso, utilizavam suportes baixos ou cestos que serviam como pontos centrais onde os alimentos eram dispostos. Ao redor, as pessoas se sentavam no chão ou em pequenos bancos, aproximando o corpo e as mãos da comida de forma natural, quase instintiva. Era um gesto que unia todos, do camponês ao escriba, criando uma prática comum em meio a tantas diferenças sociais. O ato de comer começava muito antes do primeiro pedaço ser levado à boca. Havia uma preparação cuidadosa do espaço e dos alimentos. Os ingredientes eram organizados de modo a facilitar o gesto manual. Pães arredondados, legumes cazidos, carnes cortadas em tiras, frutas já destacadas do caule. Tudo era pensado para que as mãos pudessem agir diretamente, sem necessidade de instrumentos. A maioria dos lares possuía pouquíssimos utensílios, e mesmo as famílias mais abastadas não usavam talheres como hábito. A faca, por exemplo, era um objeto principalmente utilitário para cortar e preparar, não para comer. A colher aparecia ocasionalmente, mas seu uso era limitado a preparações muito específicas. Assim, os dedos se tornavam a principal ferramenta do cotidiano alimentar. Mais do que uma solução prática, tocar a comida com as mãos carregava significados profundos. Era um modo de sentir a temperatura, a textura, a umidade e até a qualidade do alimento. Para os egípcios, a relação sensorial fazia parte do prazer de comer e também funcionava como um controle intuitivo daquilo que se consumia. A proximidade física com os alimentos criava uma espécie de intimidade silenciosa que ligava cada pessoa ao ciclo agrícola, ao trabalho das mãos que cultivavam e ao esforço que transformava grãos em pão e plantas em refeições completas. O toque era memória, era reconhecimento, era continuidade. O ambiente doméstico reforçava essa ideia de proximidade. As casas eram construídas para preservar a frescura e proteger a comida. Muitas tinham despensas internas com jarros fechados, potes lacrados e pequenas plataformas onde os alimentos eram colocados antes de serem servidos. A cozinha ficava geralmente nos fundos, mas o espaço das refeições ocupava áreas centrais, onde a família se reunia. Comer não era apenas nutrir o corpo, era marcar o tempo, reforçar laços e honrar a rotina. As crianças aprendiam desde cedo a participar dessa dinâmica, observando as mãos dos adultos imitando restos, entendendo ritmos e regras que nem sempre eram ditas, mas estavam ali, implícitas em cada movimento. A organização das refeições variava de acordo com o status social, mas a essência permanecia a mesma. A comida era colocada ao centro, acessível a todos que compartilhassem o momento. Os pães serviam como instrumentos improvisados para pegar outros alimentos, absorver molhos ou envolver pedaços menores. Os dedos eram usados com precisão, de forma quase coreografada, evitando excessos e mantendo a ordem natural do espaço. Não era permitido que a mão direita ficasse suja a ponto de atrapalhar outros gestos, e havia uma clara preocupação com a limpeza, não apenas por higiene, mas por simbolismo. Mãos limpas significavam respeito pela refeição e por quem a preparava. A água tinha presença constante. Antes do comer, era comum lavar as mãos com potes ou jarros trazidos por alguém da casa. Esse cuidado ressaltava a ideia de pureza necessária para se aproximar do alimento. Mesmo em ambientes simples, havia uma tentativa de manter certo padrão de ordem e clareza. O ato de lavar as mãos marcava o início e às vezes também o fim da refeição, funcionando quase como um pequeno ritual dentro do cotidiano. A simbologia por trás dos alimentos reforçava o sentido de proximidade manual. O pão, por exemplo, era visto como um presente dos deuses, resultado do encontro entre o trabalho humano e a prosperidade oferecida pelo Nilo. Pegá-lo com as mãos era reconhecer essa dádiva, tocando diretamente o produto final de uma cadeia que começava na terra e terminava ali,
Naquele gesto, as verduras, os peixes e as tâmaras carregavam o mesmo significado. A mão, nesse contexto, se tornava o elo final entre natureza, divindade e ser humano. Mesmo nos lares mais modestos, havia uma preocupação em manter certa harmonia enquanto se comia. Conversas eram moderadas, o ritmo era tranquilo e cada pessoa se atentava aos movimentos do outro. Comer com as mãos exigia uma consciência corporal constante. Postura, alcance, delicadeza, precisão. Era um hábito simples, mas carregado de regras silenciosas que estruturavam a convivência. Essa prática, presente em praticamente todas as classes sociais, desenhava uma cultura onde o toque não era descontrole, mas disciplina, não era improviso, mas tradição. Assim, o ato de comer no Egito Antigo se estabelecia como uma combinação de costume, cuidado e significado. O ambiente doméstico, a disposição da comida, o uso limitado de utensílios e a centralidade das mãos se entrelaçavam num modo de vida que compreendia a refeição como um evento completo, prático, simbólico e profundamente humano. Cada gesto, por menor que fosse, contribuía para esse universo em que a alimentação era tanto uma necessidade quanto uma expressão cultural. A etiqueta alimentar no Egito Antigo não estava registrada em manuais formais, mas era amplamente compreendida e reforçada no dia a dia. Era um conjunto de regras silenciosas que moldavam o comportamento de cada pessoa à mesa, menos ou melhor, ao redor dos suportes baixos onde os alimentos eram servidos. Comer com as mãos não era visto como algo desleixado. Ao contrário, era um gesto que exigia domínio, autocontrole e consciência social. A forma como alguém tocava a comida, dividia porções ou mantinha seu espaço, dizia muito sobre sua educação, seu lugar na comunidade e até sua visão de mundo. Nos lares mais simples, a etiqueta era prática e funcional. As famílias se organizavam de modo a garantir que todos tivessem acesso à comida, e a distribuição natural seguia a lógica do respeito aos mais velhos e às necessidades de cada membro. Não havia desperdício, nem pressa. Comer com as mãos exigia atenção, pois cada movimento podia interferir no ritmo coletivo. Pessoas que exageravam, que se inclinavam demais ou que tocavam mais alimentos do que realmente consumiriam, eram vistas como desrespeitosas. Essa noção de cuidado reforçava a importância do grupo e mantinha harmonia mesmo em refeições modestas. Já entre as classes mais altas, a etiqueta se tornava mais elaborada. Em casas de escribas, oficiais e nobres, o gesto manual continuava central, mas era acompanhado de um refinamento quase coreográfico. Toques leves, movimentos contidos e uso cuidadoso de pães para manipular outras porções demonstravam elegância. A postura corporal também era essencial. Evitar cruzar o braço sobre o espaço do outro, manter a coluna ereta, aproximar-se da comida de maneira discreta. Embora a mesa tradicional como conhecemos não existisse, havia um senso de estética e ordem que transmitia prestígio. A limpeza, nesse contexto, não era apenas higienização, embora a preocupação com a água limpa fosse marcante menos, mas um símbolo de pureza moral e respeito. Lavar as mãos antes da refeição mostrava preparação. Lavá-las depois revelava reconhecimento pela comida. Em banquetes mais formais, servos traziam jarros de água para que os convidados higienizassem as mãos ao longo do evento, reforçando a imagem de cuidado constante. Até em espaços mais modestos, o hábito de limpar as mãos antes de tocar a comida gerava uma espécie de reverência, como se o alimento merecesse ser tratado com dignidade. A distribuição dos alimentos também seguia padrões muito claros. Entre as elites, anfitriões tinham a responsabilidade de oferecer as melhores porções aos convidados mais importantes. Em reuniões menores, a ordem de alcance aos pratos seguia a hierarquia do grupo. Mesmo numa refeição do cotidiano, havia um fluxo invisível de gestos que determinava quem iniciava, quem aguardava e quem se movia apenas após observar o ritmo coletivo. Comer com as mãos, portanto, era um exercício de observação constante. Cada indivíduo precisava se ajustar à cadência dos outros, mantendo o equilíbrio que evitava conflitos e reforçava o senso de comunidade. Essas dinâmicas variavam conforme o contexto. Em reuniões amplas, a etiqueta ganhava um tom mais ritualizado. Havia cuidado extra em não deixar cair alimentos no chão, em não tocar porções grandes demais, em não demonstrar avidez. Já em círculos familiares, a etiqueta era mais suave, mas ainda assim presente. Crianças aprendiam observando. Não se tratava apenas de pegar comida, tratava-se de agir com consideração, de perceber quando era hora de recuar a mão, de dividir um pedaço de pão, ou de esperar que alguém tomasse sua parte antes de avançar para a próxima. A mão direita tinha um papel central, pois era considerada apropriada para tocar o alimento. A esquerda, mais associada a tarefas do cotidiano que exigiam limpeza posterior, era mantida afastada durante as refeições. Embora essa regra não fosse universalmente rígida, ela era comum o suficiente para ser amplamente reconhecida. Usar a mão correta transmitia disciplina e respeito,
enquanto o uso inadequado poderia ser interpretado como descuido. Entre as classes altas, o gesto manual também servia como demonstração de autocontrole. Pessoas que dominavam bem a etiqueta eram admiradas por sua capacidade de manter compostura mesmo diante de pratos fartos. Esse autocontrole estava relacionado à ideia de que o comportamento individual refletia a ordem da casa e, por extensão, a ordem social. Enquanto alguém de origem humilde podia comer com naturalidade e simplicidade, um membro da elite precisava demonstrar que era digno do status que possuía. Assim, as mãos se tornavam instrumentos de distinção. Ao mesmo tempo, o costume revelava a forte noção de convivência comunitária. Mesmo com diferenças de classe, o ato de comer junto lançava todos no espaço compartilhado. Os alimentos circulavam, as conversas fluíam, e o toque constante entre comida, mãos e recipientes criava uma atmosfera de proximidade. A etiqueta não afastava, ela organizava, criava limites claros, porém sutis, que permitiam que muitos se reunissem sem perder a harmonia. Nada disso era rígido no sentido moderno. As regras estavam menos na fala e mais nos gestos repetidos ao longo das gerações. Comer com as mãos, no Egito Antigo, não era um ato improvisado. Era uma coreografia socialmente construída, um reflexo da hierarquia, do respeito e da convivência. Cada movimento carregava um eco de tradição, e cada refeição reforçava o vínculo entre pessoas e comunidade. Os banquetes egípcios eram eventos marcados por uma combinação única de grandiosidade e intimidade. Ainda que não envolvessem mesas altas repletas de talheres como imaginamos hoje, carregavam uma sofisticação própria, construída a partir da organização dos servos, da disposição dos convidados e do cuidado com cada gesto. Entrar num banquete era adentrar uma coreografia silenciosa, onde todos sabiam exatamente como se mover, onde se sentar e como demonstrar respeito. Comer com as mãos, nesses ambientes, deixava de ser um hábito cotidiano e ganhava um tom cerimonial, transformando-se em uma extensão da etiqueta e da posição social. O espaço reservado aos banquetes variava conforme o status do anfitrião. Nas casas de elite havia salas amplas com colunas decoradas, janelas altas e pisos revestidos com esteiras cuidadosamente alinhadas. Aromas de perfumes e óleos se misturavam ao cheiro dos alimentos recém-preparados, criando uma atmosfera sensorial intensa. Músicos, muitas vezes posicionados ao fundo, tocavam harpas e liras enquanto dançarinas se moviam ritmicamente entre os convidados. O ambiente inteiro parecia existir para celebrar a vida, reforçar alianças e exibir a prosperidade de quem oferecia o evento. Mesmo assim, nada disso era ostentado de forma caótica. Havia ordem, sequência e significado. Os servos desempenhavam um papel fundamental. Antes de os convidados chegarem, eles organizavam os pratos, reabasteciam jarros de cerveja e vinho, limpavam o espaço e recebiam instruções sobre a posição de cada pessoa. Durante o evento eram responsáveis por manter o fluxo dos alimentos, trazendo travessas em intervalos calculados. Também cuidavam da água para lavar as mãos, aproximando pequenas bacias ou derramando água sobre os dedos dos presentes, para garantir que cada novo prato fosse iniciado em condições ideais. Esses gestos reforçavam o valor simbólico da limpeza e a ideia de que o ato de comer era quase uma cerimônia. A disposição dos convidados nunca era aleatória. Pessoas mais importantes se sentavam mais próximas do anfitrião, formando um círculo que revelava a hierarquia sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. Essa proximidade simbolizava confiança, respeito e laços políticos. Aqueles posicionados em áreas mais externas ainda eram honrados, mas sabiam que sua presença tinha um peso diferente. A posição determinava também o acesso aos pratos mais valiosos ou elaborados, que eram servidos primeiro aos mais influentes. Assim, comer com as mãos no banquete não era apenas um ato de alimentação, mas um gesto que carregava implicações sociais. Os ritmos das refeições seguiam uma cadência cuidadosa. Não havia pressa nem interrupções bruscas. Cada travessa trazida pelos servos marcava uma etapa do encontro, quase como capítulos de uma narrativa. O anfitrião dava o sinal invisível para que todos começassem, e os convidados observavam uns aos outros para manter uma sincronia discreta. Comer com as mãos exigia atenção ao movimento coletivo, pois levantar a mão para pegar algo fora do momento adequado poderia ser visto como desarmonia ou até como falta de refinamento. A elegância estava no controle. Os convidados usavam a mão direita com precisão, pegando pequenas porções, evitando gestos amplos e mantendo o ritmo alinhado aos demais. O pão servia como apoio para envolver legumes macios,
carnes suculentas ou pequenas porções de molhos aromáticos. Embora parecesse simples para quem observava de longe, havia uma técnica cuidadosamente aprendida. Manter os dedos limpos o suficiente para não comprometer a postura, evitar que migalhas caíssem em excesso sobre a esteira, não avançar demais o braço para alcançar porções distantes. Tudo isso diferenciava quem dominava o refinamento do costume daqueles que tinham apenas experiência cotidiana. Os rituais dentro dos banquetes reforçavam ainda mais esse ambiente. Antes de certas etapas da refeição, alguns anfitriões convidavam músicos para tocar peças específicas, marcando momentos de transição. Outros pediam que servos oferecessem perfumes suaves aos convidados, não apenas como gentileza, mas como símbolo de hospitalidade elevada. Em encontros mais formais, era comum que o anfitrião proclamasse agradecimentos discretos aos deuses antes de os pratos principais serem servidos. Cada gesto era pensado para elevar a ocasião, sem que nada parecesse exagerado. A comida também refletia o status da reunião. Pratos finamente temperados, carnes selecionadas, frutos do Nilo e pães mais elaborados eram frequentemente oferecidos. O modo como as mãos tocavam esses alimentos transmitia uma espécie de reverência, quase como se cada convidado reconhecesse o privilégio daquele momento. Mesmo assim, a intenção não era transformar o ato de comer em algo rígido ou tenso. O clima era festivo, leve, acompanhado de conversas, risos moderados e olhares atentos. A elegância se manifestava não apenas nos gestos, mas na forma como todos se alinhavam ao espírito coletivo. Os banquets, portanto, eram palcos onde comer com as mãos se transformava em expressão de classe, refinamento e convivência. O gesto simples se tornava sofisticado quando inserido nesse conjunto de práticas que envolvia música, perfume, hierarquia e ritualidade. Ali, cada pessoa sabia quem era e como deveria se comportar, não por imposição explícita, mas por tradição. E assim, em meio a travessas perfumadas e movimentos calculados, o ato de levar alimento à boca ganhava um brilho cerimonial, discreto, elegante e profundamente revelador da sociedade que o sustentava. A relação entre alimentação, espiritualidade e divindade no Egito Antigo era profunda e se manifestava de maneira clara no gesto de comer com as mãos. Para os egípcios, a comida não era apenas sustento, ela carregava um significado que atravessava o cotidiano e se estendia ao campo simbólico, ao mundo dos deuses e ao ciclo eterno da vida. Tocar o alimento diretamente tinha um peso espiritual, pois acreditava-se que o contato físico aproximava o indivíduo das forças que regiam a criação. Nada no ato de comer era visto como trivial. Cada gesto podia representar um elo entre o humano e o sagrado. Nas práticas religiosas, a comida ocupava lugar central. As oferendas deixadas nos templos e nas tumbas incluíam pães, cerveja, carne, frutas e legumes, quase sempre apresentados de forma organizada e esteticamente cuidadosa. Embora ninguém comesse com as mãos nesse contexto ritual, a lógica por trás das oferendas refletia o mesmo princípio. Os deuses também nutriam-se, não no sentido literal, mas na dimensão simbólica. Acreditava-se que a essência da comida era consumida pelas divindades. Enquanto a matéria permanecia para ser redistribuída entre sacerdotes e funcionários do templo, esse mecanismo mostrava que o alimento possuía uma energia vital que circulava entre mundos, reforçando a ideia de que tocar a comida era do certo modo, tocar essa força. A iconografia reforça essa percepção. Em pinturas e relevos encontrados em tumbas, cenas de alimentação aparecem com frequência, mostrando pessoas pegando pães, frutas ou pedaços de carne com as mãos, sempre de forma serena e respeitosa. Esses registros não são simples retratos da rotina. São declarações simbólicas. Ao representar alguém comendo, o artista afirmava que aquela pessoa continuaria a ser nutrida na outra vida. O gesto das mãos não era apenas funcional, mas um sinal de continuidade entre o mundo dos vivos e dos mortos. A mesma ação que alimentava o corpo em vida alimentaria-o cá menos a força vital menos na eternidade. O conceito de pureza desempenhava um papel fundamental. A água usada para lavar as mãos antes das refeições possuía uma função que ultrapassava a higiene física. Ela representava a preparação espiritual, a remoção de impurezas invisíveis que poderiam atrapalhar a proximidade com o alimento e, por extensão, com o sagrado. Em muitos templos, a água purificadora estava presente em bacias sagradas, e os sacerdotes seguiam rituais de limpeza rigorosos antes de realizar oferendas. Essa mesma lógica, em menor escala, se refletia nas casas. Lavar as mãos estabelecia um limiar, um momento de transição entre o mundo exterior e a sacralidade da refeição. O toque do alimento também era entendido como uma forma de reconhecer a origem divina da fartura. O Nilo era visto como uma dádiva, um presente dos deuses, e tudo que dele vinha carregava esse valor.
Pegar um pedaço de pão com as mãos não era só um gesto prático, mas uma forma de expressar gratidão silenciosa. Muitos acreditavam que a comida possuía uma qualidade espiritual que penetrava o corpo e influenciava o destino. Assim, tocar alimentos puros, isto é, preparados de maneira adequada, livres de contaminações rituais, fortalecia simbolicamente o indivíduo. Havia uma distinção clara entre o que era permitido tocar e o que exigia cuidado especial, refletindo uma preocupação com o equilíbrio entre ordem e caos, pureza e impureza. A alimentação também moldava as crenças sobre morte e eternidade. Dentro das tumbas, as cenas de banquetes funerários mostravam familiares oferecendo comida ao falecido, reencontrando-o simbolicamente na mesa. A mão estendida em direção ao alimento aparecia em várias representações, como se aquele gesto fosse capaz de superar a fronteira entre os mundos. A ideia de continuidade era tão forte que muitos objetos de uso alimentar eram deixados junto aos mortos. Jarros, pratos, colheres esporádicas e principalmente alimentos moldados ou representados para garantir que o falecido jamais passasse fome no além. As listas de oferendas, longos inventários gravados em paredes, com nomes de alimentos que deveriam ser fornecidos eternamente, reforçavam a noção de que comer era um ato espiritual. Esses textos não eram simples pedidos, eram contratos entre o morto e o cosmos. A presença contínua da comida simbolizava a regeneração infinita, um renascimento eterno que imitava o ciclo do Nilo e das colheitas. O gesto de pegar o alimento com as mãos, vivo nas cenas cotidianas, se transformava num símbolo de que a vida continuava, mesmo após a morte. Os sacerdotes, por sua vez, desempenhavam o papel de intermediários entre humanos e deuses. Ao preparar e apresentar as oferendas, suas mãos tinham valor ritual especial. Acreditava-se que seus gestos precisos garantiam que a essência da comida seria devidamente transferida às divindades. Essa sacralização do toque reforçava a ideia de que o ato de manusear alimentos era mais do que um hábito, era uma responsabilidade espiritual. As mãos puras levavam ordem ao templo, e a refeição simbólica dos deuses assegurava proteção e prosperidade para toda a comunidade. Desse modo, comer com as mãos ultrapassava a fronteira do cotidiano e adquiria um significado religioso profundo. Cada gesto, por mais simples que parecesse, era carregado de sentidos que conectavam o indivíduo à terra, aos deuses e ao ciclo eterno que definia o pensamento egípcio. A alimentação era uma ponte. Ligava o presente ao futuro, o corpo à alma, a vida ao além. Tocar o alimento era tocar, ainda que de forma sutil, a própria estrutura do cosmos. Nas margens do Nilo, onde o sol alcançava cedo a terra fértil e o trabalho começava, antes que o calor se tornasse insuportável, as refeições, realizadas pelos trabalhadores do campo, revelavam um lado mais direto e prático da alimentação egípcia. Ali, comer com as mãos era um gesto veloz, quase coreografado pela necessidade. Durante as breves pausas, grupos se reuniam sob a sombra de tamargueiras ou junto a muros baixos de tijolos secos. Jarros simples eram passados de mão em mão. Pães eram partidos com força e distribuídos rapidamente, e tigelas com legumes cozidos circulavam pelo grupo. Não havia espaço para grandes rituais, mas ainda existia um senso de respeito. Todos esperavam que o mais velho pegasse primeiro, e ninguém tomava mais do que o necessário. A refeição era um momento de respiro, de compartilhar cansaços e pequenas alegrias, de trocar comentários sobre o progresso do plantio, a vazão do rio ou as notícias vindas da vila. Nesse ambiente, as mãos assumiam múltiplas funções. Além do kamer, serviam para indicar o ritmo da conversa, apontar problemas no campo ou gesticular lembranças de histórias contadas enquanto mastigavam pedaços de pão. A comida tinha sabor de companheirismo. Mesmo simples, era temperada pela camaradagem. Quando algum trabalhador trazia algo especial, uma fruta rara, um pedaço de queijo, dividia com os outros sem hesitar. Esse hábito de partilhar reforçava alianças silenciosas e fortalecia o espírito do grupo. As risadas eram frequentes, surgindo entre bocados rápidos, trazendo leveza para um cotidiano marcado por esforço físico intenso. Nas casas simples das aldeias, a dinâmica era diferente, mais calma, mais carregada de afetos domésticos. As refeições reuniam pais, mães, filhos, avós e às vezes vizinhos. O espaço era pequeno, mas preparado com cuidado. Esteiras eram estendidas, jarros eram posicionados de forma prática, e pequenos recipientes de barro acomodavam guisados, pães achatados e porções de vegetais. Comer com as mãos, nesse ambiente, tinha um lado educativo. As crianças aprendiam observando o ritmo dos adultos, repetindo seus movimentos, imitando o jeito cuidadoso de pegar pedaços pequenos ou de usar o pão como apoio.
Havia risos, distrações e conversas paralelas, mas também demonstrações de delicadeza, menos alguém que oferecia o último pedaço ao outro, ou uma mãe que ensinava o filho a não deixar migalhas se espalharem demais. Esses momentos domésticos revelavam camadas emocionais que nem sempre apareciam nos banquetes ou nas cerimônias religiosas. Era ali, na intimidade, que as famílias discutiam preocupações, celebravam pequenas vitórias, contavam histórias antigas ou cantavam melodias simples enquanto comiam. As mãos que mais cedo trabalharam na moagem de grãos, na limpeza da casa ou no cuidado com os animais, agora se tornavam instrumentos de união. Pegavam, ofereciam, acariciavam e gesticulavam. A comida circulava acompanhada de olhares, de memórias compartilhadas e de uma sensação de pertença profunda. Em vilarejos maiores ou em momentos mais festivos, as refeições ganhavam outra textura. Mercadores reunidos após longas jornadas trocavam relatos de viagens enquanto dividiam pratos colocados sobre cestos elevados. Comer, com as mãos ali, se convertia em narrativa. Um gesto de pegar um pedaço de carne servia para reforçar uma história sobre uma troca bem-sucedida. O ato de partir o pão simbolizava a confiança renovada entre parceiros de comércio, embora houvesse diferenças de origem e profissão. Essas refeições coletivas diminuíam distâncias e criavam pontes entre pessoas que, do outro modo, pouco teriam em comum. Havia também situações de tensão. Refeições podiam revelar desconfortos silenciosos entre familiares ou colegas. Em certos momentos, o modo como alguém tocava a comida denunciava impaciência. Em outros, um pedaço oferecido sem entusiasmo revelava desgosto ou preocupação. Quando surgiam conflitos, o ritmo da refeição mudava. Mãos hesitantes, movimentos curtos, ausência de trocas de olhares. No entanto, mesmo nesses momentos, o ato de comer juntos funcionava como uma força moderadora. Era difícil sustentar um confronto direto durante uma refeição, menos a necessidade de manter o ambiente minimamente harmonioso fazia com que discussões fossem adiadas, suavizadas ou dissolvidas no fluxo do convívio. Nas casas mais abastadas, onde servos auxiliavam nas refeições diárias, o uso das mãos continuava presente, mas assumia tons de sofisticação mesmo fora dos banquetes. Pães mais finos, pratos mais variados e temperos complexos eram consumidos com gestos calculados. Ainda assim, havia espaço para momentos espontâneos. Conversas animadas sobre política local, relatos de templos visitados, comentários sobre a colheita ou sobre algum artesão talentoso da cidade. Nessas mesas baixas, os vínculos sociais se construíam tanto na fala quanto no silêncio. Comer com as mãos permitia uma certa leveza, menos aproximava as pessoas, tornava o ambiente mais humano, menos enressado. Em situações de viagem, especialmente durante deslocamentos ao longo do Nilo, as refeições ganhavam outro caráter. Em barcos de madeira navegando entre cidades, grupos improvisavam pequenos almoços usando recipientes portáteis. Os movimentos das mãos precisavam ser firmes e precisos para lidar com o balanço do rio. O cenário mudava, mas a essência permanecia: partilha, diálogo e uma espécie de cumplicidade entre viajantes. Enquanto o rio avançava, os alimentos passavam de mão em mão, reforçando a sensação de que estavam todos unidos naquela travessia. Esses diversos cenários mostram que comer com as mãos, longe de ser um hábito uniforme, assumia formas distintas conforme o contexto. Havia alegria, tensão, carinho, cansaço e celebração entrelaçados ao gesto. Em cada ambiente, do campo à casa nobre, a refeição revelava a alma da comunidade. O toque direto no alimento era em todas essas situações uma expressão de humanidade, de presença de vida compartilhada. Cada mão que se estendia para pegar um pedaço de pão contava uma história menos de trabalho, de afeto, de luta, de sobrevivência e, sobretudo, de convivência. Ao encerrar essa jornada pelas mesas, pátios, celeiros e salões do Egito Antigo, torna-se evidente que o gesto de levar o alimento à boca com as próprias mãos era muito mais do que uma prática cotidiana. Era uma síntese de tudo aquilo que formava o tecido da vida egípcia: o valor da comunidade e o respeito pelos antepassados, a presença dos deuses em cada detalhe e a percepção de que viver era, antes de qualquer coisa, participar de uma corrente contínua que atravessava gerações. Comer com as mãos não surgia como um traço rudimentar ou improvisado, mas como uma manifestação da confiança no próprio corpo, na proximidade entre as pessoas e na convicção de que os gestos simples carregavam significados profundos. Ao longo dos séculos, esse estilo de alimentação construiu uma memória compartilhada. As famílias reproduziam os mesmos movimentos que seus ancestrais faziam à sombra das pirâmides, repetindo ritmos que pareciam imutáveis. A sensação de continuidade era reforçada pela própria paisagem, sempre presente como testemunha silenciosa das refeições. As margens do Nilo, com seus ciclos previsíveis e sua energia vital,
moldavam a vida de todos e influenciavam o modo como entendiam a própria existência. Assim, o gesto humilde de dividir um pão com as mãos podia ecoar como homenagem à força do rio, ao trabalho coletivo que sustentava a comunidade e à sabedoria passada de geração em geração. Essa ligação entre gesto e identidade também ficava evidente nos rituais funerários. As representações nos túmulos mostravam pessoas tocando alimentos com delicadeza, oferecendo aos mortos aquilo que representava vida, continuidade e afeto. Era uma forma de assegurar que a passagem para o além não rompesse a relação entre corpo e alimento, pois acreditavam que até no outro mundo era preciso nutrir o espírito. A iconografia não exagerava na cena. Retratava algo que fazia parte do cotidiano e que permaneceria válido mesmo depois da morte. Comer com as mãos, portanto, ultrapassava a esfera terrena e se projetava na eternidade, reafirmando a confiança na permanência do espírito humano. Para o povo egípcio, cada ato era carregado de intenção. Mesmo o mais simples movimento podia conter uma história antiga. E assim acontecia com o gesto de pegar um pedaço de pão ou mergulhar um alimento em um molho preparado com ervas locais. A repetição desses gestos criava laços invisíveis entre pessoas que, embora separadas pelo tempo, participavam da mesma tradição. Era como se cada refeição fosse uma pequena celebração da própria humanidade, um momento de reconhecer o que havia de sagrado no cotidiano. Essa percepção ficava mais clara quando se observava a confiança que depositavam nas mãos. Para eles, as mãos eram instrumentos de criação, capazes de construir, oferecer, acolher e proteger. O alimento preparado e partilhado sem intermediários reforçava a ideia de que o toque aproximava as pessoas e fortalecia relações. A mão que trazia o alimento era a mesma que moldava vasos, colhia trigo ou desenhava caracteres nos papiros. Esse paralelismo entre criar e alimentar conferia ao gesto uma profundidade simbólica. As mãos não eram apenas ferramentas, eram extensões da identidade. Soma-se a isso o fato de que o Egito Antigo era um mundo profundamente sensorial. Os cheiros das especiarias, a textura dos pães, a temperatura dos alimentos, o som das conversas durante as refeições, tudo isso compunha uma experiência que não era apenas prática, mas também estética. Comer com as mãos se alinhava perfeitamente a essa cultura que valorizava o contato direto, que dava importância ao tato tanto quanto à visão ou ao olfato. O corpo inteiro participava da refeição, e essa integração reforçava a sensação de pertencimento. Na convivência diária, o gesto também unia pessoas, expressava afeto e estabelecia vínculos. Amigos dividiam porções, famílias se aproximavam em volta de tigelas simples, trabalhadores ofereciam pedaços de comida como prova de camaradagem. E mesmo nos grandes salões, onde a etiqueta era refinada e o controle sobre cada movimento parecia calculado, comer com as mãos continuava presente, adaptado a um ambiente mais cerimonial sem perder sua essência. Ali, o gesto ganhava nuances mais sutis, mas continuava carregando a mesma mensagem ancestral. Ao olhar para toda essa trajetória, percebemos que compreender o significado de comer com as mãos no Egito Antigo é, de certa forma, compreender como aquele povo enxergava o próprio mundo. A vida era feita de ciclos contínuos, de tradições resilientes e de gestos que ultrapassavam a função imediata para se tornarem símbolos. Comer, então, tornava-se um encontro entre corpo, história e espiritualidade. Cada refeição era uma pequena narrativa, um registro vivo do que significava ser parte daquela civilização. Ao final, o ato não pode ser reduzido à simplicidade do movimento. Ele era a expressão de identidade e herança, um elo entre passado e futuro, um testemunho silencioso da sensibilidade egípcia. Através das mãos, a comida ganhava vida e a vida encontrava sentido. E assim, no ritmo constante das margens do Nilo, esse gesto atravessou séculos, contribuindo para moldar a memória coletiva de um povo que via beleza e profundidade até nas ações mais singelas.